Ô, Gunhê, Jesse Patacoriogun, ô, Gunhê. Senhor Ogum é meu pai, Senhor Ogum é pai meu, Senhor Ogum é meu pai, Senhor Ogum é pai meu, abaixo de Deus é Ogum, acima dele é só Deus. Patacorê Ogum, Ogunhê. Vamos falar um pouco de Ogum, o orixá de Umbanda, o cavaleiro. Gente, primeiro de tudo eu vim gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouco do meu conhecimento. Afinal, eu sou de Umbanda e sou iniciado ao Candomblé. Mesmo não sabendo muito de Candomblé, afinal, o Candomblé realmente tem muito conhecimento ainda, né? Mas a Umbanda eu consigo falar uma coisa. Primeiro de tudo, na Umbanda não se tem orixá. Na Umbanda não se incorpora orixá. A gente incorpora os falangeiros, os caboclos, as entidades da linha do tal orixá, né? Dentro do Candomblé também não se incorpora orixá. Polêmica, né? Ah, André, o que incorpora? Bom, na minha visão, no meu pouco conhecimento que eu entendo, ninguém tem a capacidade de incorporar um orixá. O que a gente incorpora dentro do Candomblé também nada mais é do que um Egum, um espírito divinizado, um Egum divinizado, um Egum que acabou de alguma forma morrendo ao culto desse orixá, louvando esse orixá. Confuso, né? Mas eu vou tentar te explicar. Bom, gente, primeiro de tudo é o meu conhecimento, é a base do meu conhecimento. Afinal, não é a verdade absoluta, é o que eu acredito, é o que me move, é isso. Dentro do Candomblé eu sou iniciado de Xangô. E lá eu acabo incorporando Xangô, né? Mas será que eu tenho preparo para incorporar o orixá Xangô? O porquê que dentro de uma casa de Candomblé, quando toca para Xangô, incorpora 2, 3, 4 Xangô, sendo que só existe um Xangô. Dá para entender? Então assim, não se incorpora orixá, se incorpora um Egum divinizado, vamos falar assim, um espírito divinizado, né? Que muita gente diz que Egum é um espírito sem evolução. Então vamos explicar aqui. Xangô que eu incorporo dentro do Candomblé é um divinizado, é um espírito superior, um espírito com um grau de espiritualidade muito grande. De alguma forma ele teve uma ligação com tal orixá, né? Cultuou o orixá, morreu pelo orixá, brigou pelo orixá, né? Então quando a gente é iniciado ao culto do Candomblé, esse culto a gente acaba recebendo uma energia de um espírito, né, divinizado, uma energia divinizada de Xangô. Isso não necessariamente é Xangô. Mas vamos falar um pouco de Umbanda. Quem são os orixás de Umbanda? Bom, existe uma diferença. Dentro do Candomblé não se incorpora falangeiros, e sim um espírito divinizado, ok? Até aí beleza. Dentro da Umbanda se incorporam os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros, os boiadeiros, os herês, os exus, as pombagiras, os exus mirins e assim por diante, né? Os baianos. Então, por exemplo, eu incorporo um caboclo Pena Verde, né? O cacique Pena Verde, eu incorporo ele. Ele é um espírito falangeiro de Pai Oxóssi. Então, muitas casas falam, qual que é o seu caboclo? O caboclo de Oxóssi. Caboclo de Oxóssi Pena Verde. Qual que é o seu, meu caboclo de Ogum? É seu Sete Espada. Qual que é o seu caboclo de Ogum, André? Caboclo Sete Espada, Ogum Sete Espada. Então, o nome é igual ao do orixá, mas não é o orixá. Por exemplo, muitas mulheres incorporam uma Oiá, Inhansã dentro da Umbanda. É o orixá? Não. Não é o orixá.
é uma cabocla divinizada com a energia de Yansan. Gente, é muito diferente. A cabocla divinizada de Yansan pode ir no candomblé? Não, não tem firmeza para isso. Não tem estrutura para isso. O candomblé não, o orixá lá do candomblé, Oiá, aquela que vem, que dança lindamente, pode vir na Umbanda? Não. O porquê? Um é mais forte que o outro? Não. Presta bem atenção. Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. São duas religiões totalmente diferentes. Porque se não fosse, eu não precisaria estar nas duas. Eu só ficaria em uma. A Umbanda segue um segmento, o Candomblé segue outro. A única coisa que uma liga a outra é o culto ao orixá, somente. Existe casa de Candomblé que trabalha com Exu? Existe. Existe casa de Umbanda que trabalha com orixá? Não é Umbanda. Por que, André? Por que a casa de Candomblé pode trabalhar com Exu e continua sendo Candomblé, e a casa de Umbanda trabalhar com orixá não continua sendo Umbanda? Fica meio confuso, né? Mas eu vou te explicar. Exu e Pombagira não tem religião. Começa por aí. Então o Candomblé pode sim receber os Exus dele lá, fazer festa para Exu, porque não tem religião, o espírito, né? Já o orixá, ele trouxe o arquétipo para o Candomblé. Ele também trouxe o arquétipo do Ifá. O orixá também não tem religião, mas ele é afro. Então, se o Candomblé é afro-brasileiro, de alguma forma, no Brasil, a energia da religião que cultua o orixá é o Candomblé. A Umbanda é brasileira. Dizem que foi fundada em 1908 pelo Zélio Fernandino de Moraes, dia 15 de novembro de 1908. Eu acredito nisso? Não. É o que está no Google. Eu acredito que a Umbanda foi fundada, sim, pelo espírito do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Porém, ela só foi... ele só conseguiu reunir essas pessoas. Mas a Umbanda foi fundada assim quando começou o sincretismo com as imagens católicas. Então começou lá na escravidão. Zélio veio antes, né? Então assim, acredito eu que Zélio, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele acabou trazendo o nome Umbanda, né? A nomenclatura, mas o culto, né? O sincretismo que a Umbanda cultua trouxe pelos os negros. Mas é uma coisa minha isso, né? E também não tiro o mérito do médium Zélio Fernandino de Moraes, né? Então assim, para resumir, gente, Ogum Rompe-Mato, Ogum Beira-Mar, Ogum Megê, são entidades de Umbanda que de alguma forma participaram das guerras, morreram nas guerras, né? Existem os caboclos de Oxóssi, com certeza eram os caboclos, eram índios, né? Brasileiros. Então assim, parem de incorporar caboclo e ficar Xuxa. Se o caboclo era brasileiro, ele fala brasileiro. Ah, André, mas tem caboclo bantamerindo que é de outro... É muito raro isso, gente. Não estou falando que não existe, mas é muito raro, tá? Caboclo é brasileiro, Umbanda é brasileira. Ah, o meu preto velho fala inglês. Para que tá feio, né? Então assim, existe muita manifestação de espírito que a gente nem conhece. Ah, André, todo preto velho foi escravo? Não. Tem espíritos que acaba tendo uma ligação muito forte com essa energia de humildade dos pretos velhos e vem pra Umbanda com o arquétipo de preto velho. Não necessariamente a história dele foi como escravo, mas aí é a história dele, né? Então assim, gente, a Umbanda é muito extensa, existem várias nomenclaturas de Umbanda. Por exemplo, tem aquela polêmica daquela mulher que gravou o vídeo e falou que incorpora o Xumaré do cemitério. Ela misturou, né, o nome do orixá, o Xumaré, que é dentro do candomblé, do cemitério. Não tem ligação nenhuma. Para mim isso não existe. Mas temos que respeitar. Se é próspera para ela, a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni traz muito isso, né? Eles falam que incorpora 14, 16 orixás. Gente, não existe isso. Eles incorporam 15, 16 espíritos que traz o nome desse, mas eles não têm ligação com o orixá,
O nome pode ser Pedro do cemitério. Mas o médio tá falando que é o chumareiro do cemitério. Deixa o médio. Dá pra entender? Então assim, esqueça o resto. Cuida do seu, cuida da sua fé, né? Eu vejo muita gente falando assim, criticando. Aquele rapaz não tem Exu. Aquele rapaz não tem entidade. Mas a pessoa não incorpora. A parte do candomblé critica a Umbanda critica o candomblé. Quando que vai se unir? No culto orixá? Se une, gente. Ah, André, quando você vai abrir sua casa vai ser o quê? Candomblé ou Umbanda? Eu sou dos dois. De alguma forma, eu vou ter que ter fundamento do candomblé, certo? Do orixá, porque eu sou iniciado ao orixá. E eu vou cultuar minha Umbanda. Ou seja, de alguma forma, queira ou não queira, vai ter alguma mistura. É muito difícil a pessoa falar assim, ai André, não pode misturar. Não, a Umbanda não se mistura com candomblé. Ah não? Você dá sangue pro seu Exu? Porque na Umbanda não se dá. É, entendeu? Então, você tem atabaque? Você tem atabaque na sua Umbanda? Porque a Umbanda pura não tem atabaque. Você fuma? O seu Exu fuma e bebe? Porque a Umbanda não tem bebida e nem fumo. Então para de marmota. Toda a Umbanda tem mistura de tudo. É Umbanda, mistura o catolicismo, mistura o espiritismo, mistura o candomblé. As pessoas que vestem roupa na Umbanda, isso veio do candomblé. Veio da Jurema, veio de outro culto. Então, a Umbanda não é pura. A Umbanda é uma mistura. Isso não quer dizer que ela é fraca. Eu sou de Umbanda. Entendeu? E a Umbanda, uma vela com preto velho descarrega você todinho. Coisa que no candomblé não se faz. Mas tem coisa que o candomblé faz que a Umbanda não faz. Então, são coisas diferentes. Eu, André, incorporo o caboclo sete espadas dentro da Umbanda. E dentro do candomblé eu incorporo Xangô. Um espírito divinizado Xangô, somente. Dentro da Umbanda, eu incorporo um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Ogum, um caboclo de Xangô. Incorporo 3 caboclos dentro da Umbanda, de 3 linhas diferentes. Um de Oxóssi, um de Xangô e um de Ogum. E aí? Só que eu sou iniciado de Xangô. Quem é iniciado no candomblé não pode cultuar a Umbanda? Por que não? São coisas diferentes. A pessoa que é da Umbanda não pode ir pro candomblé por quê? Não é igual? Se eu quiser ir pra igreja evangélica e cultuar o orixá no candomblé, eu vou. Problema de quem? Então assim, gente, tem muita marmota, muita coisa errada, né? O povo gosta de criticar o amigo. A casa de Umbanda mais poderosa que existe é aquela que tem fé. Você não precisa usar isso daqui, ó. Você não precisa usar trocentas guias. Você precisa estar com o coração limpo para receber um preto velho, o preto velho chorar no pé do consulente para mostrar a humildade dele. É um abraço do marinheiro forte que descarrega você sem você saber. É uma meleca de um herê que passa na sua testa assim, ó, cheio de mel, que você fica com nojinho. Ele tá trazendo prosperidade para você. Passa pro candomblé agora. É um abraço do orixá. Que abraço gostoso. Sabe? É você ver a dança. A dança do orixá nada mais é do que uma passagem daquele orixá. A dança de Xangô, o alujá de Xangô é uma passagem. É lindo. Mas não, o irmão tá criticando, olha lá. Não tem orixá não, olha lá, tá com o olho aberto. Olha, tá acontecendo isso. Parem, gente. Isso é ridículo. Eu falo isso, gente, porque eu vejo tanta coisa. Não tô falando que eu sou certo não, gente. Eu tenho que aprender muita coisa. Eu tenho que evoluir muito ainda. Né? Eu tenho que aprender muita coisa. Eu tenho que aprender com aqueles que ficam quietos, que escutam mais e falam menos. Né? Eu tô gravando esse vídeo porque eu recebi um vídeo da pessoa criticando o Ogum da Umbanda. Que não existe Ogum de Ronda. Como não existe? Você é de Umbanda pra falar isso? Então para que tá feio. Como não existe? Ogum de Ronda, Ogum Megê, Ogum Sete Espadas existe, só que não é orixá. É uma entidade trabalhando na linha do orixá, certo? E tem que ter muito respeito, porque um caboclo já faz muita coisa, né? Dentro da Angola, o caboclo é o top. É o top. Aí vem um monte de gente que não conhece. Gente, toda religião tem a sua importância.
pra você. E eu sou de duas, sou de Umbanda e de Candomblé. As duas têm importância na minha vida. Mas sabe o que mais me dá importância? Se as duas religiões me faz se religar com a fé. Religião é o ato de você se religar com a fé. Não é o ato de você discriminar o próximo, de você achar que você é melhor que o próximo. Se a religião faz isso com você, melhor você sair. Então assim, gente, salve Ogum de Ronda, salve Ogum do Candomblé, salve Orixá Ogum, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Quem não gostou, não tem problema. Farei mais vídeos ainda, né? Quem gostou, deixa aquele curtir, compartilha, que de alguma forma, enquanto a gente está incomodando as pessoas, é porque a gente está no caminho certo, né? Um abraço e siga lá no Instagram, @cigana.pg. Sim, eu trabalho com uma cigana, né? Sou hétero, trabalho com uma mulher e não sou gay, por isso, né? Recebo pombagira, assim, né? As perguntas, né? André, você não vai ficar viado incorporando cigana? Né? Eu tenho a minha esposa lá. Então assim, gente, menos. Espiritualidade é uma coisa para poucos, né? E eu vou chegar lá ainda, porque eu ainda preciso evoluir muito. Mas se vocês querem aprender, estudem. Entenda antes de criticar o amigo. Outra coisa, Umbanda é coisa séria. Trabalhar com entidade é coisa séria. Então para de colocar nome na entidade. Para de perguntar pro Pai de Santo qual que é o nome da sua entidade. Deixa a entidade vir falar, né? Muitas casas de Umbanda aí falam muito de tranca-rua. Casas de Umbanda não, casas de Candomblé. Nossa, você tem Maria Padilha. Nossa, você tem Mulambo. Nossa, você tem tranca-rua. Cadê o resto? Cadê os Exu Cobra? Os Exu Pantera? Os Exu Gato Preto? Cadê aqueles Exu antigos? Cadê? Cadê o Exu tranca-rua de Imbaré? Cadê seus 7 capas? Seus 7 caveira? Só tem tranca-rua agora no mundo. Então pare, gente. Pensa. Pensa. A pessoa acaba de incorporar o Exu, já tem fio, já tem tudo. Gente, calma. A primeira incorporação que eu tive, eu demorei 2 anos, eu não sentia nada. Nada. Cada desenvolvimento de uma forma. Cada pessoa, tem pessoa que nasceu pronto. Mas, gente, o magia, isso daqui é sagrado. Isso daqui é sagrado. Não é sair fazendo não porque é bonito. Gente, aí depois a vida não prospera, o próprio Exu dá uma rasteira em você. Por quê? Você está passando na frente da entidade, gente. Para trabalhar com entidades tem que ser verdadeiro com você mesmo. Se o seu amiguinho já é desenvolvido, aprende alguma coisa em vez de criticá-lo, que ele está se mostrando. Dá para entender? Então, eu espero que esse vídeo, de alguma forma, consiga abrir os olhos de algumas pessoas. Umbanda é coisa séria, não critique. Só pode criticar a religião aquele que é da religião. Só pode me chamar de macumbeiro aquele que é macumbeiro. Entende? É basicamente isso. Abraço!